Olá, meus irmãos. Quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Esta palavra que eu quero ler aqui está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É um capítulo onde Moisés, já avisado por Deus que ele não entraria na terra prometida junto com aquele povo que ele ia guiando até a terra prometida, ele passa a repetir, ele com esse cuidado, com esse zelo da palavra de Deus, ele passa a repetir para o povo os mandamentos, as leis de Deus, os mandamentos, né? E aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6, Moisés diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." Amém? Como eu já mencionei no começo, são direções de Deus para nossas vidas. Amém? E nós vamos refletir, porque essa palavra, se nós formos lermos aqui, ela nos traz muito conhecimento, nos traz muito ensinamento da palavra de Deus, né? Mas eu quero fazer aqui uma reflexão rápida em alguns ensinamentos, né? Por exemplo, aqui no versículo 6, quando ele diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." Amém? É todas as leis, todos os mandamentos que ele diz estarão no teu coração. Por que ele diz isso? Porque no nosso coração só entra aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos que esteja perto de nós. Amém? Aquilo que nós queremos praticarmos, aquilo que nós desejamos de todo o coração sermos, é aquilo que nós colocamos no nosso coração. Jesus, em uma determinada ministração, ele falou: "A boca fala do que o coração está cheio." Então nós vamos falar sim daquilo que está no nosso coração. E por isso vem essa direção, para nós amarmos essa palavra, essas leis, esses mandamentos, e pormos ela em nosso coração. Pormos de uma forma, que no versículo 7 ele nos ensina: "E as ensinará a teus filhos, e delas falará, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Ou seja, nós não vamos ensinar, e nem Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos coisas mal. Deus quer que ensinamos coisas boas, e Ele deixou para que nós passarmos para os nossos filhos a palavra dele, os mandamentos e as leis, para que nossos filhos também andem nela e passem para os seus filhos. Essa palavra aqui tem uma passagem bíblica que fala que é para ser ensinada perpetuamente, ou seja, de geração em geração. Amém? Mas dentro das nossas casas nós temos falado sobre a palavra de Deus, como ele falou aqui, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Nós temos falado dessa palavra quando nós jantamos, quando nós sentamos à nossa mesa em comunhão com os nossos filhos, nossa esposas com maridos. O assunto ensina a palavra de Deus, tem havido ensinamento da palavra de Deus, como foi ordenado aqui, ou nós temos antes buscado princípios que não são da palavra de Deus e começado algo que não nos traz crescimento, que não nos traz entendimento, que nada tem a ver com a palavra de Deus para as nossas vidas? Qual tem sido o nosso ensinamento aos nossos filhos? E o versículo 8 que diz também: "Atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos." É termos na nossa mão essa palavra, não descuidarmos dela. Jesus, já na determinada ministração, ele falou assim: "Tudo que fores fazer, fazei como se fosse para Deus." Ou seja, no nosso trabalho, independente de ganharmos bem ou de ganharmos mal, muitas vezes. Por que eu falo isso? Porque as pessoas falam: "Porque o salário aqui não paga o meu trabalho, então eu faço de qualquer jeito." Não, a palavra diz: para tudo que formos fazer, fazemos como se fosse para Deus. Então, termos a palavra de Deus na nossa mão é não deixar que nossa mão pratique o mal,
mas sempre praticar o bem, segundo a palavra de Deus. Como eu falei aqui no início, essa é uma das reflexões que nos traz essa palavra. Amém? Porque nos traz várias reflexões. E eu estou deixando essa daqui. Amém? É que nossas mãos pratiquem o bem, ajude ao próximo. Todo o trabalho que formos fazer, fazemos com amor. Amém? E quando diz também para que nós possamos atarmos essa palavra por frontais entre os nossos olhos, né? Ele diz para termos um caráter transformado. Né? Apóstolo Paulo ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, se nós tivermos essa palavra no nosso coração, o nosso rosto, ele vai transparecer a essência de Cristo Jesus. Então é por isso que nós temos que ter essa palavra atada entre os nossos olhos, para quando alguém olhar para nós, quando conversar com nós, ver que somos representantes, como diz a Bíblia, somos ministros de Deus sobre essa terra. É isso que essa palavra quer nos trazer por ensinamento. Somos pessoas de Deus, volta arredondando, né? Somos pessoas de Deus, que temos o caráter de Jesus. Não somos igual a Jesus. Não é isso que eu estou falando, não me entenda a mal. Mas que buscamos andar pelo caminho e que é gerado em nós um caráter. Amém? Glória a Deus. E por último, o versículo 9, ele diz: e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aqui, meus irmãos, né, Moisés nos diz para a nossa casa ser como a casa de Deus. Amém? Se essa palavra está nos umbrais de nossas casas e nas portas, né, a nossa casa é uma casa de Deus. Quando lá na primeira Páscoa, Deus mandou que eles matassem o carneiro e passassem o sangue nos umbrais das portas, era para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas que estavam sinalizadas com o sangue do cordeiro, né? E hoje, essa palavra ela tem que estar em nossas portas, para que o anjo da morte não entre. Mas como assim? Vamos ter que escrever essa palavra? Não. Isso quer dizer que a nossa casa, da porta para dentro, tem que ser uma casa santa ao Senhor. Termos o cuidado do que estamos fazendo dentro da nossa casa, do que estamos deixando entrar através da programação de televisão, através da internet, né? Através do que trazemos para dentro da nossa casa, são coisas santas. As programações que nós assistimos, convém a uma família assistir, são ensinamentos, acrescenta algo de bom em nós o que nós estamos assistindo, ou são coisas vãs que não nos levam a lugar nenhum. O mundo hoje é um mundo que não tem amor, é um mundo que não tem misericórdia. Que as nossas casas sejam santas ao Senhor. Então, da porta para dentro, esteja a palavra de Deus refletindo em nossas casas. Amém? E para terminar, eu quero deixar aqui um versículo que está em João 17:17. É uma oração que Jesus fez por todos. Amém? Ele estava fazendo aquela oração ali naquele momento pelos apóstolos, mas ele disse que também ele pede a Deus que essa oração fosse por todos que iam vir depois, né? Por muito tempo, que somos o nosso caso, que chegamos à presença de Jesus. Amém? E ele faz um pedido a Deus naquela oração. Ele diz assim: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, o intuito desse vídeo aqui, dessa pequena meditação que a gente fez aqui, é te falar: busque conhecer a palavra de Deus. Amém? Em meio a tantas discordâncias, a tanta busca pelo caminho que nos leva a Deus, em meio a tantas religiões, a palavra de Deus é a verdade que vai prevalecer. Amém? Só a palavra de Deus vai prevalecer. Ah, mas eu não acredito. Não me interessa se você acredita, se você não acredita. Amém? Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Somente ela vai prevalecer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.